boa tarde a todos. O Instituto dos Advogados de São Paulo, nesta sede, recebe os representantes das entidades que farão hoje um manifesto contra a anistia do Caixa 2, da corrupção e da lavagem de dinheiro que se pretende estabelecer pelo Congresso Nacional. Estão presentes aqui, da minha esquerda para a direita, o desembargador Antônio Carlos Matias Coutro, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, o desembargador Ocilde de Lima Júnior, que é o presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, o doutor Fernando Mendes, que é o presidente da Associação de Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul e membro da diretoria da Associação de Juízes Federais do Brasil. Do meu lado direito, o professor Miguel Reale Júnior, que foi o responsável pela redação do manifesto, o doutor Felipe Locke, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, e o senhor Rogério Schecker, que é o representante do movimento Vem Pra Rua. Assinam este manifesto a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a Associação Paulista de Magistrados, a Associação Paulista do Ministério Público, Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, Instituto dos Advogados da Bahia, Instituto dos Advogados do Ceará, Instituto dos Advogados do Distrito Federal, Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Instituto dos Advogados do Paraná, Instituto dos Advogados de Pernambuco, Instituto dos Advogados do Piauí, Instituto dos Advogados de Santa Catarina, Instituto dos Advogados de São Paulo, Ministério Público Democrático, Movimento de Defesa da Advocacia, Vem Pra Rua. Como podem observar, não é apenas um manifesto de um segmento da classe jurídica, mas de todos os representantes, tanto do Ministério Público, da magistratura e da advocacia, e que nos causa uma indignação profunda pelo desprezo à população brasileira. No momento em que se aprofundam investigações acerca da corrupção envolvendo prestadoras de serviço à administração pública e agentes políticos de diversas esferas e de diferentes partidos, surgem notícias da criação de anistia aos beneficiários de recursos não contabilizados, bem como de propinas e até mesmo daqueles que dissimularam ou ocultaram valores ilicitamente recebidos. O delito chamado de Caixa 2 está previsto como falsidade ideológica no artigo 350 do Código Eleitoral, consistente em deixar de registrar na contabilidade recursos recebidos. Se o legislador optar por melhorar a redação da figura penal, tal não consiste em apagar o fato delituoso realizado no passado e adequado ao descrito no Código Eleitoral. Muito menos significa qualquer perdão ou apagamento de corrupção ou lavagem de dinheiro travestida em contribuição eleitoral por ser depositada na conta de partido político. Constitui um tapa na cara da sofrida população brasileira pretenderem os parlamentares legislar em causa própria para se autobeneficiar e escapar da justiça penal pela porta dos fundos, por via de anistia que concedem a si mesmos. Há nesta proposta de lei uma traição ao compromisso que fazem os deputados ao tomar posse de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, pois se afronta gravemente o princípio da moralidade, dado elementar de nossa Constituição, bem como se atinge o sentimento de honradez do povo brasileiro, cansado de corrupção que destruiu o patrimônio da nação, criando imenso descrédito para a já abalada
democracia brasileira. Em benefício do nosso povo e para a preservação do Estado de Direito democrático, representantes das entidades da sociedade civil e movimentos sociais vêm manifestar sua indignação à proposta sibilina, oculta e desonesta de alguns deputados que pretendem, pela anistia, se autoproteger ou proteger políticos correligionários. Esta iniciativa revela o imenso desprezo que dispensam os parlamentares ao sentimento de justiça vivenciado por toda a população. Deve a sociedade brasileira repudiar esta anistia, cozinhada às escondidas por maus brasileiros que se dizem seus representantes. Agora, cada representante das entidades terá uma breve palavra e depois passaremos às perguntas dos jornalistas. Primeiro, o responsável pela redação do manifesto, o professor Miguel Relé Júnior, que é ilustre e associado do Instituto dos Advogados de São Paulo. Prezado presidente, prezados colegas de mesa, senhores jornalistas, é apenas para dizer que a sociedade civil aqui representada, não só pelas entidades, mas muito especialmente pela presença do Rogério Schecker, líder do movimento Vem Pra Rua, vem dizer em alto e bom som que estamos todos alertas, porque é sorrateira a artimanha que se está a gestar no Congresso Nacional. Notícias surgem aqui e ali, a cada passo. Ontem, o relator, claramente, na Folha de São Paulo, dizia de todas as artimanhas que estão sendo construídas para aprovação, a sorrelfa desta medida de anistia, que não tem o mínimo cabimento. Anistiar, porque se cria uma nova figura de crime eleitoral, anistiar o crime eleitoral do passado. Mas não interessa só o crime eleitoral, interessa anistiar junto o recebimento de propina e a lavagem de dinheiro. É contra isso que devemos nos rebelar, porque se isso ocorrer, tudo aquilo que foi conquistado a duras penas será destruído, e o desconforto e o desânimo tomará conta da população brasileira. Por isso estão aqui entidades tão representativas da nossa sociedade, por isso estamos aqui acolhidos pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, pelo seu dinâmico presidente, para dizer à sociedade que não ficaremos de olhos fechados, não ficaremos mudos e surdos àquilo que a sorrelfa se pretende fazer contra a nação. O doutor Felipe Locke Cavalcante, que é o presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Boa tarde a todos, senhor presidente, doutor José Horácio, prezada mesa. Esse momento é fundamental. Nós temos assistido no país uma luta pela impunidade e não podemos deixar isso prosseguir. Foi assim na PEC 37, quando setores nefastos da sociedade não queriam a investigação. É agora quando querem acabar com o Lava-Jato, pois permitir esta anistia é permitir a impunidade para os crimes de lavagem de dinheiro, de corrupção e crimes disfarçados em doações eleitorais que atingem inúmeros políticos e empresários inescrupulosos que sangraram o país. O Brasil não aguenta e não merece ser o país da impunidade. Nós aqui, entidades respeitadas do mundo jurídico, vimos a público denunciar esse fato gravíssimo, que é a tentativa evidente de esvaziar e acabar com o poder de investigação do Ministério Público, o poder de coesão e de julgamento do Judiciário e, mais do que isso, garantir a impunidade para todos os malfeitores e perdurar o país a um destino negro. Nós não podemos permitir isso, daí a nossa união e a nossa conscientização à sociedade para que todos nós lutemos por um movimento de limpeza no Brasil, limpeza da política e fim da impunidade, fim dessas ações nefastas que acabam com a nossa nação. Muito obrigado. Dr. Fernando Mendes, que é o presidente da Associação de Juízes Federais do Estado de Mato Grosso e São Paulo. Obrigado, Dr. José Horácio, professor Miguel Reale, colegas da mesa. Aqui eu também queria registrar a presença do desembargador federal Nino Toldo, que presidiu a JUF, doutora Marcele
Carvalho, que é a vice-presidente da AJUF da Terceira Região, e a colega também, a juíza federal, a doutora Adriana. E aqui, em nome dos juízes federais, eu venho aqui reafirmar o nosso compromisso pelo trabalho sério que a Justiça Federal vem fazendo e alertar, né, como já foi dito, esse momento importante, histórico que o Brasil vive. E nós não podemos permitir que um retrocesso com esse modelo, com esse desenho que tem sido feito, aconteça. Seria muito prejudicial para o futuro do país, né? Vivemos aqui um momento que é fundamental para definir que país nós queremos daqui para frente. Então, avançamos muito nisso. Fatos que até há pouco tempo eram inimagináveis, né, estão ocorrendo. O combate à corrupção, a efetividade da jurisdição criminal vem sendo sentido, e isso não é possível, não é tolerável que qualquer retrocesso se faça. E, por isso, nós aqui estamos subscrevendo esse manifesto. A nossa proposta é, amanhã, levar esse manifesto também ao deputado Onyx Lorenzoni, que é o relator dessa reforma. E, como disse o Felipe, o professor Miguel Reale, já aqui, que me antecederam, nós precisamos estar alertas para que não haja o enfraquecimento das instituições. Vários projetos de lei hoje que estão sendo discutidos, eles podem implicar no enfraquecimento do Poder Judiciário, no enfraquecimento do Ministério Público, e é com isso que nós não podemos aceitar, não podemos compactuar. Então, a nossa proposta aqui, eu falo em nome dos juízes federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a associação que eu presido, mas também em nome de todos os juízes federais do Brasil. Nós estamos alertas a esse movimento e contamos aqui com o apoio da sociedade civil para que nenhum retrocesso ocorra nesse processo importante e histórico pelo qual o Brasil passa no momento. Obrigado. Eu passo agora a palavra ao desembargador Ocilde de Lima Júnior, que é presidente da Associação Paulista dos Magistrados. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o Instituto dos Advogados de São Paulo pela iniciativa e por nos receber nesta casa. E eu apenas quero reiterar o que todos os nossos colegas de mesa já disseram. Nós passamos hoje por um momento crítico que pode se perder tudo o que nós fizemos até agora em matéria de moralidade, porque se passar realmente a intenção de alguns de anistia dos crimes, a Operação Lava Jato perece de vez. Então, a Associação Paulista dos Magistrados, os juízes paulistas, estão irmanados nesta luta para que não aconteça nenhuma armadilha que possa derrubar toda essa construção que foi feita até agora. Muito obrigado, desembargador Ocilde. Todos puderam ouvir aqui os representantes, presidentes, que representam toda a magistratura do Brasil, em nível estadual e federal. Eu passo agora a palavra ao desembargador Antônio Carlos Matias Couto, ilustre associado honorário do Instituto, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao presidente José Horácio e ao ministro Miguel Reale pela possibilidade de estar aqui, observando o seguinte: quando o Instituto foi criado pelo professor Celso Ribeiro Bastos, hoje sendo vice-presidente o doutor Roberto Rosas e a nossa diretora-geral, a professora Maria Garcia, ele foi criado com base numa finalidade, num objetivo, acima de qualquer coisa, ética. E hoje, este movimento, este ato que aqui se realiza com base exatamente nesse mesmo fundamento ético. Eu agradeço a possibilidade de aqui estar e cumprimento o Instituto e todas as instituições que aqui estão presentes, cumprimentando os seus presidentes também, pela oportunidade e principalmente pela preocupação em todas as entidades manifestarem
o que pensam seus integrantes a respeito daquilo que está tentando se fazer no nosso país e que eu espero, sinceramente, que não chegue a objetivo nenhum daquilo que se pretende. Agradeço mais uma vez. Obrigado, desembargador Matias Coutro. Antes de passar a palavra à última manifestação, eu queria fazer um destaque especial à presença do Rogério Schecker, pelo simples fato de que o Instituto dos Advogados de São Paulo completará agora, no dia 29 de novembro, 142 anos de existência. É a instituição jurídica associativa mais antiga do Estado de São Paulo e foi do Instituto que nasceu a Ordem dos Advogados em 1930. Nós, no Instituto, sempre tivemos à frente, com a sociedade, dos grandes movimentos, nas grandes discussões. E hoje passamos por essa crise triste, mas que necessária para passar o Brasil a limpo. E nós devemos muito à atuação incansável do Rogério Schecker, como líder do movimento Vem Pra Rua, para que a sociedade tenha a sua voz respeitada. Rogério. E a falta de representatividade no Brasil, ela já é tradicional. Paralela à falta de representatividade, nós temos a impunidade, principalmente atribuída a políticos. Essas duas tradições da sociedade civil e política brasileira estão sendo ameaçadas agora. Representatividade está sendo ameaçada, a falta de representatividade está sendo ameaçada e salva pela crescente organização da maioria da sociedade, tão pouco representada até hoje, onde uma classe política sempre sofreu pressão de minorias organizadas, mas nunca de uma maioria organizada. Essa é a primeira parte da história que está mudando. E a segunda parte da história, que é a grande novidade que está mudando agora, é a impunidade. As investigações chegam muito perto dos políticos mais tradicionais do sistema brasileiro, e isso os está colocando em posição de defesa, capazes de qualquer coisa e deixando de lado o pouco escrúpulo que lhes havia restado. Diante dessa ameaça da mudança de um status quo brasileiro de tantas décadas, as tentativas são abertas, escancaradas e desprezam a população brasileira como um todo. O movimento Vem Pra Rua preza, tem em seus valores, praticou e continuará praticando atos de mobilização e conscientização da sociedade brasileira, sempre dentro da ordem, da legalidade e da Constituição. E por isso se alinha a essas organizações do judiciário para pegar referências, para se balizar sempre na ordem e para agir com contundência, mas sempre dentro da lei. Continuaremos assim. A sociedade está voltando às ruas. Ontem já houve atos em várias capitais brasileiras. Da última vez que esses atos começaram, vocês sabem no que eles resultaram. Os atos anteriores não foram limitados ao impeachment da presidente Dilma. Eles já pediam várias das transformações que estão acontecendo agora e agora estão sob ameaça dessas tentativas de articulação de políticos poderosos em Brasília para impedir que a luta contra a impunidade seja vencida. Nós estaremos implacáveis ao lado da lei para evitar que isso aconteça. Muito obrigado. O Instituto dos Advogados, desde o ano passado, lançou um manifesto no sentido que não existe brasileiro acima da lei. E o que nós aqui estamos, numa outra dimensão, é exigir exatamente isto, que não se mude a regra do jogo para beneficiar aquele que recebeu o mandato popular.
E nós precisamos dos senhores, das senhoras, da imprensa brasileira para denunciar essa situação. Porque eles vão aguardar um momento de descuido da sociedade para poder estabelecer uma vírgula, um detalhe numa norma jurídica que por si só vai ser suficiente para fazerem a defesa em favor da sua anistia. Vamos passar agora, então, por gentileza, às perguntas, por favor. Se puder levar o microfone. Boa tarde, Denise, da Rádio CBN. Eu queria uma avaliação dos senhores sobre... Já tem, na verdade, um posicionamento da maioria dos parlamentares na Comissão Especial da Câmara, no sentido de que também inclua juízes, desembargadores e membros do Ministério Público, que essas autoridades respondessem também por crime de responsabilidade. Eu queria a avaliação dos senhores sobre isso, se há necessidade, de fato, dessa inclusão, ou se isso foi recebido como uma, digamos que uma contraproposta, assim, em relação a esse movimento dos senhores contra a anistia ao Caixa 2. Primeiro eu vou passar para o Dr. Fernando Mendes, que é o presidente da Associação de Juízes Federais. Boa tarde. A JUF já se manifestou nessa questão, inclusive com apresentando nota técnica ao deputado Lorenzoni. E nós entendemos, sim, que a inclusão dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público como crime de responsabilidade, num bojo de um projeto que tinha como finalidade aperfeiçoar o modelo de combate à corrupção, politicamente, ele traz a leitura de uma retaliação, alguma forma de dificultar o trabalho que o Judiciário, o Ministério Público e a polícia vem fazendo nesse combate. Então, nós nos manifestamos politicamente contrário a isso, né? Não já existe uma lei de abuso de autoridade de 1965. Nós não nos colocamos contra o aperfeiçoamento desse modelo legal, se entender que é necessário algum aperfeiçoamento, mas, obviamente, que a proposta que foi veiculada e na forma que foi veiculada, a leitura que se permite é exatamente isso. É uma maneira de atingir o Poder Judiciário, mas também o Ministério Público e as autoridades públicas de uma maneira geral. Até porque os tipos que foram propostos são tipos penais completamente abertos e que dão margem a inúmeras interpretações e colocarão, se vier a ser aprovado, os juízes, e eu falo aqui pelo nome do juiz, mas também as demais autoridades, numa posição de defesa, né? Nós já temos uma situação concreta, que um colega sofreu uma queixa-crime em razão de um ato jurisdicional, dentro de uma lei que é uma lei já tem uma interpretação consagrada dentro do sistema jurídico. Então, trazer essa discussão, e mais, nesse momento político, e também num modelo proposto em que se pretende o aperfeiçoamento ao combate da corrupção, ele soa até ali, como foi dito pelo nosso manifesto, a expressão que o professor Miguel utilizou, quase que um tapa na cara também aí das autoridades que estão trabalhando nesse sentido. Dr. Felipe Locke, que é o presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Muito obrigado à CBN pela pergunta. É muito importante pontuar que existe uma operação contra o Lava Jato, uma operação água abaixo. E existe uma operação para tentar oprimir os juízes, procuradores e promotores que atuam no combate à criminalidade. Isto fica claro quando sacam uma lei sem pé nem cabeça, tentando coibir e impedir a apuração de crimes graves. O objetivo desse tipo de lei é impedir a atuação da magistratura e do Ministério Público, e nós nos posicionamos contrários a isto. Nós somos um livro aberto, queremos as nossas contas transparentes, queremos a nossa atuação transparente, queremos ser fiscalizados pelos Conselhos Nacionais do Ministério Público e da Justiça e queremos estar ao lado da população. O que as associações do Ministério Público não admitem é esse tipo de ameaça. Abuso de autoridade é o abuso de legislar ameaçando quem cumpre a lei. Nós vamos continuar cumprindo a lei e pondo as garras naqueles que dilapidaram o patrimônio nacional.
nacional. Este é o objetivo do Ministério Público e posso falar também pela magistratura, que tem tido uma atuação exemplar no caso Lava Jato. Eles não vão nos impedir de atuar. Podem ameaçar. Isto sim é abuso de autoridade, esse tipo de ameaça. Nós não admitimos. Colega ali. Boa tarde, meu nome é Flávio Ferreira, eu sou repórter da Folha de São Paulo. Eu gostaria de indagar aos senhores se já é possível identificar qual grupo de congressistas que está defendendo essa tese da anistia ao Caixa 2 e outras medidas que sabemos impopulares aí, como a própria responsabilização de promotores e juízes em caso de abuso de autoridade. Porque muitas dessas propostas acabam ficando sem pai nem mãe lá dentro do Congresso. E para que uma pressão contra esse tipo de coisa seja exercida, é preciso identificar os seus autores. Gostaria, então, de saber se os senhores já têm aí uma avaliação de que grupo ou de que, vamos dizer assim, de linha de pensamento dentro do Congresso que essas ideias estão surgindo. Rogério, por favor. Excelente pergunta. Parte da forma diferente que eles estão operando, e quando eu digo eles, são os políticos envolvidos nisso, é que eles estão respondendo à maior sensibilidade da sociedade organizada. Antes, ao adotar determinadas articulações que iam na direção da proteção de interesses próprios e privados, e não públicos, e nem de Estado, não havia o receio ou o constrangimento de se apresentarem, de se nomear um determinado relator amigo, e de fazer isso de forma mais aberta. Agora eles passaram a sofrer consequências disso, porque um relator determinado a fazer isso, alguém que começa a articular determinada coisa, ele passa a ser alvo imediatamente da sociedade organizada, que passa a escrever, divulgar, compartilhar em redes sociais, ligar para o gabinete, enviar e-mails, entrar em Facebook e outras mídias sociais. Então, a relação de causa-consequência para esses políticos mudou completamente. Em resposta, eles deixaram de se mostrar como cabeças dessas operações. Muito difícil hoje determinar os nomes de quem está prestes a trazer o próximo texto a ser sugerido, seja para a medida 18, que é um cavalo de Troia dentro das 10 medidas contra a corrupção, seja para o PL 280 do Renan, na linha do abuso de autoridade. E esses nomes eles são retardados ao máximo para aparecerem, para que diminua o período onde esses políticos passam a ser alvo da sociedade. Apesar de eu não ter a resposta de quem são esses nomes hoje, aliás, tem algumas indicações que eu já posso te dar daqui a pouco, é muito importante ver o que está acontecendo na troca de membros da Comissão Especial das 10 Medidas. Os deputados que estão saindo provavelmente estavam mais alinhados com o relatório do deputado Onyx Lorenzoni. Os que estão entrando provavelmente estão mais alinhados com este alinhamento e essas tentativas de exacerbar a legislação contra juízes e promotores e Ministério Público. Temos alguns que estão mais abertos. O deputado Carlos Marum está hoje nas páginas dos jornais, ameaçando dizer que sem esta medida o pacote não passa, afirmando como se já tivesse ciência do resultado final. Tal é a sua segurança. Então, quem está fazendo essas trocas são os líderes dos partidos. Então é muito fácil saber, e até vai uma sugestão de quem vocês poderiam estar entrevistando para descobrir os reais objetivos. A maioria dos partidos, hoje, tem líderes que estão fazendo trocas na comissão especial. Esse é o melhor caminho para se descobrir quem são as pessoas por trás, os cabeças por trás dessa articulação, porque pessoas existem mais. Por favor. A minha pergunta é um pouco mais simples, não exige um juízo de valor, é porque o Fernando Mendes falou que pretende entregar
um documento, um manifesto, ao deputado Onyx Lorenzoni. Eu queria saber mais de agendamento, se já tem algo marcado, se vocês estão pensando em ir numa comissão, se vão todos vocês, se vocês pretendem fazer uma pressão no Congresso essa semana, já que vai ser colocado em votação na comissão, e se vocês pretendem procurar todos os deputados da comissão. Eu queria saber como é que vai ser esse contato de vocês com o deputado e com os outros deputados da comissão. Eu vou passar para o Fernando, mas só aproveitando para responder, nós vamos enviar esse manifesto para todos os deputados, não somente os deputados da comissão, tá? E não só também para os deputados, também para os senadores. Então, na verdade, para todo o Congresso Nacional. Isto por e-mail, e por e-mail porque vai ser imediato, e nós vamos mandar também por carta. Ok? Além disto, como a JUF, a sede da JUF é em Brasília, e eles têm essa capacidade rápida de mobilização já para amanhã, porque, em tese, haveria uma reunião amanhã da comissão, então o Fernando vai para Brasília amanhã, junto com o Roberto Veloso, que é o presidente da JUF, para fazer essa entrega pessoal. Mas Na verdade, é isso. Nós não temos o agendamento confirmado ainda, mas nós vamos fazer essa articulação e essa movimentação no Congresso Nacional amanhã, levando pessoalmente esse manifesto aos deputados, e pretendemos também que o deputado Lorenzoni nos receba em comissão para que seja feita essa entrega formal. Não está uma agenda confirmada de horário, mas certamente amanhã nós estaremos no Congresso, também com a colaboração das demais entidades, fazendo o chamado corpo a corpo, né, entregando esses documentos e transmitindo essa nossa leitura sobre esses fatos que estão ocorrendo no momento. Rogério. O Movimento Vem para a Rua tem participado das sessões da comissão, número 1. Ontem, o ato na Paulista, em várias capitais, já incluiu esta pauta, número 2. Hoje temos essa manifestação pública. Amanhã estaremos, dependendo do andamento da comissão, criando um ato surpresa ao final do dia, que nós vamos anunciar de acordo com a evolução da reunião do encontro na comissão especial. E eu quero deixar claro que essa manifestação está sendo feita enquanto nós aqui conversamos. Milhares de pessoas estão acessando o mapa das 10 medidas, que é uma ferramenta na web oferecida pelo Vem Pra Rua, para entrar em contato com os deputados. Por que eu sei que essa ferramenta tem surtido efeito? Porque eu estou recebendo ligações diárias, múltiplas e frequentes e constantes, de deputados que estão nos ligando, pedindo para nós mudarmos a posição dele no mapa das 10 medidas. Inclusive aqueles que estão caracterizados como indecisos, alguns deles, estão pedindo para se colocarem a favor, dizendo-se favoráveis às 10 medidas. Só que a definição que nós estamos pedindo não é pelo estar a favor ou não das 10 medidas como um todo, de forma genérica e superficial, e sim estar contra a inserção do cavalo de Troia da medida 18 no relatório do Onyx Lorenzoni. Então, isso é uma coisa muito importante. Vários dos parlamentares que estão se dizendo a favor das 10 medidas, se dizem a favor delas de forma absolutamente genérica, mas estão trabalhando nos bastidores para reprová-la, caso não haja uma medida que superpenalize o Ministério Público. Professor Miguel L. Júnior. Eu queria destacar que, na verdade, o que existe como artimanha é aprovar as 10 medidas como digamos, dourar a pílula para o futuro, mas, ao mesmo tempo, estabelecer uma anistia com relação ao passado. Conquistar o beneplácito da população, dizendo eu aprovo as 10 medidas, mas, em compensação, eu estou anistiando o passado. Como se, por acaso, por aprovar as 10 medidas que volta-se para o futuro, justificasse que se apagasse os atos delituosos praticados no passado. Portanto, é todo um jogo. Na verdade, eu nem sou totalmente favorável às 10 medidas, acho que tem algumas medidas ali que são absurdas, mas, independentemente disso,
O que os deputados querem é aprovar as 10 medidas que são lá para o futuro, mas, em compensação, conseguir, né, apagar o passado. É isso que lhes interessa, porque é isso que está doendo o calo. E de todos os partidos. E de todos os partidos. Portanto, a anistia é o grande perigo, porque elimina todas as conquistas que foram obtidas até agora. E isto, sim, é que pode causar um imenso desânimo na população brasileira. Por isso que eu dizemos no manifesto que significa um tapa na cara. Então, é preciso ter muito cuidado, não é com a aprovação das 10 medidas, mas é com a aprovação de um penduricalho que se coloque na aprovação das 10 medidas para absolver o passado. Aí é que mora o perigo. Eu queria só que o senhor complementasse, porque eles dizem que uma lei não pode retroagir, né? Assim, do ponto de vista legal, assim, como é que é? Mas isso está na Constituição, isso é fato notório desde o final do século XIX, né? Desde o final do século XVIII. Ou seja, ninguém duvida que não vai... Ninguém está dizendo que vai retroagir. Existe o crime eleitoral, do artigo 350, de falsidade ideológica e de não registro. Mas eles não querem só o crime eleitoral. Se surgir uma nova redação do crime de Caixa 2, ele vai vigorar daqui para frente. Mas não é porque vai vigorar daqui para frente que se vai eliminar a incriminação do passado, de acordo com o artigo 350 do Código Eleitoral. Isso é óbvio. Agora, dizer porque existe uma nova redação, vamos absolver o passado, isso é joguinho, isso é sofisma. Isso é sofisma. E não é que não querem só isso, querem, na verdade, através de um jogo de palavras, e que vai ser uma imensa discussão, conseguir, desta forma, fazer com que haja a anistia também das contribuições falsas feitas aos partidos políticos, ou seja, a propina que entra no partido político como falsa contribuição legal. Fazem contribuição legal, só no Brasil isso acontece, não é, meu amigo? E que se faz lavagem de dinheiro via justiça. Pega a propina e deposita a propina no partido político como contribuição eleitoral legal. Isso chama-se lavagem de dinheiro. Quer-se também anistiar isto. Ou se quer anistiar, aí vai estar se anistiando a propina e a lavagem de dinheiro. É isso, esse é o grande objetivo. Certo? Então, esse é o grande, aí que está o grande nó. O nó não está na lavagem, no recurso não contabilizado, mas num recurso não contabilizado que decorreu de propina e que se disfarçou com contribuição eleitoral no partido. Esse detalhe que o professor Miguel Reale coloca é fundamental, porque a lei benéfica sempre retroage. E aqui eles vão criar um mecanismo para soltar todas as pessoas presas pelo Lava Jato, porque essas pessoas lavaram dinheiro na justiça eleitoral, pegaram a propina como se fosse contribuição boa, contabilizaram na justiça eleitoral, enganando toda a população. Foram descobertos, foram condenados. Agora mudam a lei para se beneficiarem e para saírem da cadeia. João do Globo, deixa eu só entender uma coisa. Além do manifesto, digamos que haja realmente uma movimentação, eles consigam modificar o texto e aprovar em alguma medida que envolva algum alívio das 10 medidas. Juridicamente, o que é possível fazer, e vocês já estão se mobilizando em relação a isso? A nossa posição em relação a isto é promover uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a essa norma. Agora, isso é muito prematuro, porque não se sabe, evidentemente, qual é o possível teor, né, de uma norma nesse sentido. Mas, como nós declaramos no nosso manifesto, existe na Constituição Federal um princípio, que é o princípio da moralidade pública. E exatamente uma nova norma que venha a ferir este princípio, que é o princípio da moralidade pública, ela é inconstitucional. Anderson, da Jovem Pan. Eu gostaria que... O doutor Miguel Reale já falou que tem algumas coisas que ele acha que não são adequadas nas 10 medidas. Eu gostaria que o senhor falasse
quais são esses pontos que poderiam ser modificados. Eu gostaria que vocês falassem também como vocês veem as críticas que são feitas às 10 medidas. Ontem mesmo a doutora Janaína Pascoal, que atuou com o senhor no processo de impeachment, disse que, por exemplo, as 10 medidas poderia dar um poder excessivo ao Ministério Público. Como é que vocês veem essas críticas às 10 medidas? Eu creio que o Instituto dos Advogados de São Paulo fez um estudo que está para ser divulgado, né? Foi, acho que entregue hoje de manhã por uma comissão ao presidente Zé Horácio. Acho que nós podemos, não quero fazer um diversionismo, porque o objetivo principal é a anistia, tá certo? Mas existem medidas que estão lá, propostas que estão nas 10 medidas, como tornar lícita a prova ilícita, por exemplo. Se a prova é ilícita, é ilícita. Como é que, por via de lei, eu vou dizer que a prova ilícita, porque foi obtido o resultado, ela vira lícita? Você não dá para aceitar uma coisa dessa. Como é que eu vou limitar o habeas corpus? Não dá. Como é que eu vou aceitar o problema do teste de idoneidade? Quer dizer, fazer uma pegadinha com o candidato a ser funcionário público? Quer dizer, ou seja, estabelecer crime hediondo é um pouco da ilusão penal. Crime hediondo é tráfico de drogas, crime hediondo é latrocínio. Não é porque é crime hediondo que deixa de existir. Quer dizer, o que evita a prática do crime é a eficiência na apuração, a eficácia na apuração. Não é? Precisa dar instrumentos de eficácia na apuração. Então, há uma certa... Eu acho que apresentar um pacote pronto e quem tem crítica às 10 medidas parece que é contra a Lava Jato, que é contra a apuração da corrupção. Não. Há questões técnico-jurídicas que nós, com a nossa responsabilidade de técnicos, né, de advogados e professores, não podemos aceitar. Então, acho que o ruim foi que não se fez um debate aberto sobre as 10 medidas. Se apresentou um pacote, adere ou fez um pouco de fla-flu. Isso não é assim. Isso não é assim. Agora, isso não quer dizer que dentro das 10 medidas não existam propostas que são às quais eu adiro. O que importa agora é segurar que não se coloque penduricalhos altamente nocivos a tudo que foi conquistado. Esse é o perigo que está ocorrendo nesse instante. Que se aprove, isso que eu repito, que se aprovem as 10 medidas, que pouco se lixe com a precisão, com a correção das 10 medidas, porque é coisa para o futuro, contanto que eu salve o passado. Essa é a preocupação, eu acho que todas essas entidades, porque nós estamos preocupados com o Brasil, e o Brasil hoje precisa estar preocupado de que se consolide a ideia de que a impunidade não é mais uma característica da nossa nação. A nossa preocupação fundamental é com relação às instituições. E, infelizmente, por muito tempo, o país foi capturado por pessoas, com mandatos, e com esses mandatos, elas manipulam as instituições. Então, o aprimoramento, nós somos a favor do aprimoramento, como o professor Miguel Regino disse, da eficiência penal, para que acabe com a impunidade. Mas o que nós precisamos verdadeiramente é livrar as instituições dessas pessoas que as capturaram. Professor Miguel Reale e o Rogério, por favor, tiveram envolvidos mais diretamente na questão do impeachment. Basicamente, uma pergunta, na verdade, simples, que eu imagino que a resposta seja um tanto complexa, que, na verdade, é um balanço do que vocês fazem, do que vocês entendem que aconteceu com o Brasil desde o fim do processo de impeachment. Se vocês consideram que houve avanços, o que é que precisa ser aprimorado, imagino que esse ponto do Caixa 2 seja uma dessas questões, mas eu queria que os senhores fizessem um balanço aí a respeito da atuação até do governo que se instalou e os efeitos do processo de impeachment agora, enfim, um balanço da situação política no Brasil, professor. Eu acho que nós não temos tempo, né, para isso tudo, né? É meio complicado fazer uma coisa. Só quero dizer o seguinte: o impeachment evitou que todo um grupo que tinha dominado, tinha aparelhado o Estado,
tinha tomado conta do Estado, em todas as suas ramificações, tivesse sendo protegido, tivesse ocupando cargos de ministérios e tivesse se protegendo através do foro privilegiado, tivesse sendo protegido de todas as formas, tivesse havendo influência de todas as naturezas para evitar que os fatos fossem apurados e que os processos criminais, por exemplo, contra o Lula tivessem sido instaurados. Ou os processos que foram instaurados contra os 3 que compunham uma linha de frente do processo de cooptação de meios, que é o Palocci, o Manteiga e o Lula. Ou seja, só isso não teria ocorrido se não tivesse havido efetivamente o afastamento da presidente Dilma. Mas, além do que, o problema todo é que se não tivesse havido o afastamento da presidente Dilma, que governava com a maior irresponsabilidade possível com relação às finanças públicas, hoje nós estaríamos num país absolutamente desgovernado. Essa é, sem dúvida nenhuma, é a constatação. Nós estaríamos com desabastecimento, nós estaríamos com inflação, nós estaríamos com desordem mais absoluta no país. Ou seja, basta nós estarmos em alguma ordem e perspectiva e início de confiança, que já é um grande ganho, um imenso ganho. Agora, as instituições precisam evoluir. Não me cabe aqui fazer nenhuma avaliação maior, só dizer isso. Nós já temos um ganho de não estarmos num desgoverno. Nós estamos no desgoverno. A crise é muito maior do que aquela que nós imaginávamos que existia nas finanças públicas do país. Acho que causou surpresa à equipe econômica quando ela assumiu e tomou ciência do que havia no país. Nós estamos vivendo uma crise inimaginavelmente a mais profunda de toda a história brasileira. Imagine se isso não tivesse sido paralisado. É só isso. Os avanços durante e pós-impeachment, na minha opinião, são avanços da conscientização e organização da sociedade brasileira. E o movimento Vem Pra Rua foi muito caracterizado durante o processo de impeachment como um movimento pró-impeachment e anti-Dilma. O que está acontecendo agora é que a gente está provando que o impeachment foi apenas um exemplo, apenas um primeiro exemplo do que a sociedade não apenas é capaz de fazer, como o que ela já descobriu que é capaz de fazer. E na esteira desse impeachment, a gente está provando que não é um movimento pró-impeachment, mas um movimento pró-transformação. Para o Brasil se transformar, a gente precisa da justiça funcionando direito e para todos. Isso é uma continuação desse processo que aconteceu no Brasil e que não vai parar tão cedo. Alguma pergunta a mais? José, deixa eu fazer uma pois não, observação Rogério. final. Eu queria fazer uma observação final. Nós estamos num momento crítico no Brasil, que é o momento desses 2 anos onde estamos, mas a gente está num momento crítico dentro desse momento crítico. Os políticos foram pegos com as calças na mão. Alguns já estão pagando por isso em prisão. Outros estão com medo disso. Esse é um fenômeno que hoje acontece em todos os partidos. E por estar em todos os partidos, estimula esse grupo a agir com uma união que vai muito além da base governista, do centrão, da esquerda. Esse é um interesse comum de todos os políticos que praticaram a política tradicional brasileira, não mais aceitada, nem pelo meio jurídico, nem pela população. É isso que torna esse momento, dentro de um momento maior importante, tão crucial. E é por isso que a gente tem que ter uma atenção especial para que todas essas conquistas, como já foi amplamente mencionado aqui, não sejam perdidas. A população brasileira não vai aceitar parada nem calada essa tentativa e, principalmente, a efetividade de um retrocesso. O barulho vai ser mais alto do que o poder político do país. Nós agradecemos a presença de todas as senhoras e os senhores, porque é a imprensa que dá voz para a sociedade. E é fundamental esse trabalho da imprensa conosco,
para que nós possamos levar esses pontos ao conhecimento deles, que estão lá encastelados, e que é com a força da imprensa que nós vamos conseguir a mudança. Muito obrigado, boa tarde.